Olá, pessoas maravilhosas, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do Pode Sim, Senhora. Vocês ainda estão se recuperando do último episódio babadeiro, não é mesmo? Pois é. Nosso convidado, Pedro Matias, aceitou estar conosco mais um episódio, porque, gente, eu preparei praticamente uma enciclopédia de tanta coisa que eu precisava entender. E não deu tempo, lógico, porque ele tinha a agenda lotada, ele foi para a Parada Gay em São Paulo, e hoje ele já vai contar para a gente um pouquinho do que ele viu lá. E antes disso, eu quero falar com vocês. Já está seguindo o nosso YouTube? Pode sim, senhora. Segue, curte, compartilha com as amigas, todas. Siga também nossos Instagrams, @AssunçãoKelly, Van Ponce Jurídico. Daqui a pouco eu vou te passar o do nosso convidado. E eu já quero recebê-lo hoje, porque só para a gente relembrar, no episódio passado nós falamos da importância do mês de junho, que é o mês do orgulho. Qual foi a origem do mês de junho, que nós vimos também com Pedro? É só você voltar lá e dar uma olhadinha no outro episódio. Desvendamos para vocês, e agora vocês não vão esquecer mais o significado da sigla LGBTQIAPN+, e que o mais é porque nós estamos em construção. Falamos também da importância da construção jurisprudencial e legislativa. Falamos que somente em 2011 foi equiparada a união estável homoafetiva com a heteroafetiva. Olha só, gente. Nem bebemos ainda, né? Ainda não. Foi comparada em direitos, e agora as pessoas do mesmo sexo que estão em união estável têm os mesmos direitos patrimoniais e todos os demais direitos. Tentaram Isso foi tirar, uma mas conquista. não tiraram, não. E não tiraram, não. E várias outras construções jurisprudenciais importantes. Falamos também que é a necessidade de construção legislativas. Precisamos de leis. Julgamentos importantes acontecendo. Exatamente. Mas não dá muito spoiler, não, amiga. Não, Você quer não. Mas tanto isso aí de coisa foi que a gente tudo falou? no outro episódio para você Corre ir lá lá. assistir. E agora, Vanessa, esse episódio Bom dia, vai ser boa tarde, bafônico. boa noite, porque a gente já... Você viu que a gente tá acelerada, né? A Kelly, minha amiga, vocês viram aí, né? Ela saiu falando já tudo que a gente falou no outro, entendeu? Se você quer ver, vai lá assistir, mas é porque o nosso convidado é babadeiro. Então a gente, olha, termina aqui, fecha a câmera, vocês não têm noção do que rola. Mas vou deixar ele se apresentar um pouquinho, porque agora a gente já vai abrir esse episódio com fofoca, porque eu sou dessas, eu gosto, confesso. Tivemos aí no Brasil, agora lá no Rio de Janeiro, né? São agora Paulo. Lá. São Paulo? Não, menina, foi no Rio. Ah, o show da Madonna. Show da Madonna, não, a outra. Parada, a outra tá na parada, eu já tô no show da parada. Madonna. Porque é sobre isso que a gente vai falar, a gente vai casar esses dois assuntos. Pedro, por favor, meu querido, muito bem-vindo, seja novamente bem-vindo. É uma honra te receber, trazendo informação, né, para que a gente pare com essa questão de segregação, de preconceito. E aí, óbvio, depois da sua apresentação, eu quero que você me diga como foi, como é a experiência, né, que você foi e sempre vai para a parada. E aí eu já vou dizer, você falou no último episódio ali que a parada deste ano, de 2024, ela vai ser verde e amarela. E eu soube que tem a ver com o show da Madonna. A bola tá contigo, meu querido. Oi, gente. Obrigado, meninas, pelo convite. Que bom estar de volta para a gente conversar mais um pouquinho. Eu sou Pedro Gustavo Matias, sou pedagogo, sou especialista em políticas públicas para infância, juventude e diversidade, mestre em educação e direitos humanos, sou um dos coordenadores da Casa Rosa, que é uma casa de acolhimento da população LGBT, pesquiso sobre a população LGBT no âmbito aqui do Distrito Federal, faço palestras, atividades em escolas e tô aqui para conversar com vocês. Voltando da parada LGBTQIAPN+, de São Paulo, a maior parada do mundo. Do mundo, né? São mais de 5 milhões de pessoas reunidas Uau. na Avenida Paulista para mostrar
a diversidade da nossa humanidade, para mostrar, né, o quão importante é ocupar as ruas, para mostrar que as diferenças existem e o quão potente isso pode ser, né? Como oportunidade de aprendizado, como oportunidade de respeito às diferenças. Foi uma parada incrível. Com o tema, a Kelly até falou na introdução que a gente não tem um legislativo que trabalhe em favor da população LGBTQIAPN+, e o tema da parada foi o legislativo. A atuação no legislativo, uma cobrança e um movimento da população LGBT em favor do legislativo. Cada ano a parada ela tem um tema. Ano passado foi políticas sociais, e esse ano foi o legislativo atuando em favor da população. E aí aconteceu, de fato, isso que a Vanessa já trouxe um spoiler aí. A Avenida Paulista estava toda verde, amarela e arco-íris. Foi uma repercussão, de fato, a partir do show da Madonna, no Rio de Janeiro. Aquele show que causou uma imensa comoção. A Madonna sendo quem ela é. Simplesmente Madonna causando, né? Nada que não novo poderia sob o ser sol. diferente. Nada de novo sob o Nada de sol. novo. A Madonna sendo quem ela sempre foi. Nosso país sempre conservador também. E aí, teve um momento do show que a Pabllo Vittar, ela subiu ao palco. E ela tava com a bandeira do Brasil e utilizando a camiseta, né? Sim. Da seleção brasileira. E aquilo trouxe algumas fotos e isso foi rodando, viralizando. E a organização da parada LGBT fez um convite para toda a população. O que vocês acham da gente ir ocupar a Avenida Paulista de verde e amarelo? Porque teve essa repercussão positiva durante muito tempo, por fatores que eu nem preciso citar aqui para vocês, eu nem preciso trazer. Existiu esse bloqueio em relação à camisa da seleção brasileira, as cores verde e amarelo. E ali foi uma oportunidade de retomada disso, sabe? De resposta a isso. Então a gente foi lá de verde e amarelo, eu com a minha calça de paetê verde, linda, vocês podem ver aí no Instagram. A gente foi pra Avenida Paulista. Olha, gente. Pra mostrar nossa voz. Ai, que demais, né? Olha só, no episódio anterior a gente falou da questão, né, dos meses, que como é escolhido e tudo, para vocês verem como que tudo é muito pensado. Não é simplesmente um vestir, uma camisa com um arco-íris e ir para a rua, né? Não, são pautas que são muito importantes. São as pessoas que estão ali realmente à frente, pensando no movimento, pensando na mudança legislativa, né? Na mudança da sociedade. Eu realmente adoro, né, amiga? Você sabe disso, né? Adoro falar sobre isso, sobre esse tema. Adoro Madonna, adoro. Me conta mais alguma coisa, que senão eu vou ficar aqui falando o dia todo. Ela quer falar eu me as empolgo. fofocas. Eu quero as fofocas. Temos que falar de Maia Massafera também. Como é que nós não vamos falar de Maia Massafera? Jesus, eu fiquei chocada. Pedro. Não, essa é verdade. Fiquei chocada, porque estava em todas as redes sociais. Gente, olha, mas aí eu vou dizer, né? Que mistério, gente, ficou né? maravilhosa, linda. Que eu confesso para vocês que eu tive que retocar, né? E marcar o botox, fazer dieta, porque ficou maravilhosa. Linda. Mas como foi isso, importante gente? Vocês também viram? Falar sobre o processo. Exato. Super que importante. Foi muito dolorido, muito difícil. Você conhece, já passou de perto com alguém, com alguma amiga sua, esse processo, para você contar pra gente um pouquinho, do pouco que eu li da Maia, porque assim, a minha cabeça funciona muito assim, meu Deus, para chegar nesse resultado, que agora tá assim, apoteótico, saindo nas mídias, mas ela ficou 6 meses, né? Teve vários problemas, processo dolorido. Como é isso, Pedro? Para quem, só fazendo o coisa, para quem não sabe, pode colocar aí, coloca no Google, era Matheus Massafera, né, influencer, da celebridade, sempre, né, ali no meio, e passou pelo processo e agora tá lá como Maia maravilhosa Massafera. Conta pra nós. Pra quem é do Vale, né,
Para mim, para uma parte da nossa comunidade, não foi uma surpresa esse processo de transição. A gente já vinha observando ali uma mudança e tal, então não foi algo assim inesperado, podemos dizer assim. É o processo transexualizador. É importante falar aqui que a gente está falando de uma pessoa que tem acesso a inúmeros recursos financeiros, né? A Maia é uma pessoa rica. Sim. Então, esse processo, ele é diferente a depender do seu contexto socioeconômico. Tenho várias amigas que passaram pelo processo de transição. São mulheres trans, e aí existe, de fato, um processo transexualizador que envolve terapia hormonal, cirurgias plásticas, a redesignação. A gente fala que as mulheres que fizeram essa redesignação sexual, né, a gente chama de mulheres redesignadas. Recentemente teve o primeiro seminário nacional dessas mulheres. Elas estavam todas aqui em Brasília. Elas têm uma organização que se chama Inamur. É um coletivo das mulheres redesignadas. Elas estão por aí, né? É um processo desafiador. Sim. É um processo, por vezes, doloroso. Mas é um processo possível também, com uma rede de apoio, com os especialistas certos. Isso é possível de ser feito. Hoje, no Serviço Público de Saúde, a gente tem alguns acessos, não a contento como a população deveria receber, mas é possível de ser feito também no SUS, no Sistema Único de Saúde. A gente tem muitos relatos de pessoas que vão para fora, para outros países também para fazer, né? Porque o acesso é mais rápido, porque o acesso fácil, é mais né? rápido, é mais fácil. Exato. A terapia hormonal também. Mas esse é um processo, é importante eu falar isso, para aquelas pessoas que assim querem se identificar. Não necessariamente uma pessoa, para ser reconhecida como uma mulher trans, ela precisa passar por todo esse processo transexualizador. Às vezes sim, às vezes não. Ela É importante decide, né? ressaltar isso. A pessoa que vai decidir. E ter o acesso na saúde pública é muito importante para evitar situações onde a saúde da pessoa é colocada em risco. A gente vê muitas mulheres trans e travestis passando por um processo de aplicação de silicone industrial. Isso é uma realidade dentro da comunidade. Lá na Casa Rosa a gente recebe meninas assim. Isso tem às vezes muitas sequelas, mas tudo em busca desse ideal, desse corpo esperado, dessa passabilidade, de às vezes ser confundida com uma dita mulher cis, né? E aí vem aqueles jargões: nossa, mas você nem parece uma trans. A Roberta Close abriu muitos caminhos nesse lugar, né? Mas isso é passabilidade. Nem todas querem ter passabilidade também. Isso não é um objetivo, ou não deveria ser, a ser alcançado. Mas é o processo transexualizador como um todo, que deve ser feito com todo o cuidado, com todo o acompanhamento. Um acompanhamento psicológico também é feito, a terapia hormonal e depois acompanhamentos posteriores também, porque é comum que as pessoas tenham também disforia depois desse processo, porque é uma transformação muito grande, muito radical no seu corpo, né? Mas a Maia tá passando, né? Exatamente, mas se feito da maneira adequada, com apoio, com suporte, com rede, com respeito, que a Maia, inclusive, sofreu vários ataques agora nas redes sociais. Sim. Terríveis. E imagina, você vir desse processo sensível e já receber essa enxurrada de ódio. Totalmente fragilizada, né? Exatamente. Mas complicado. Esse é o processo, assim. Pedro, e com que idade esse processo ele pode ser iniciado? Porque hoje a gente vê, né, com a abertura do diálogo, da comunicação, a gente vê esse processo
acontecendo mais cedo, das pessoas se identificando, né? Muitos adolescentes se identificando, homem trans, mulher trans, em vários ambientes, né? Ou locais, eu não sei como seria o termo correto, você me corrige se eu estiver errada. Mas, às vezes, pode ser também... como eu vou te dizer, porque o meu colega eu acho bonita, é a curiosidade, uma influência. Muitos não são. Como identificar isso? A partir de que idade? Como trabalhar isso? A educação, como eu falei para vocês, é sempre a melhor resposta. E como eu já trouxe no outro episódio, nada nunca é tão simples quanto parece ser. Então, crianças e adolescentes trans existem, estão por aí em todas as escolas que eu vou. Eu encontro, a gente escuta os relatos. É importante trazer uma questão, assim, aos fatos mesmo. Sim. Terapia hormonal só é permitida de ser feita aqui no nosso país a partir dos 16 anos. Se falam por aí que é feito terapia, que é feita conversão de gênero em criança, isso não existe. Isso é mentira. Isso é discurso de conservadores. Aquela questão do pânico moral. Social, moral, Pânico né? Quer moral, entender o que é pânico moral? Vamos Volta lá lá no no outro outro episódio. episódio. É isso. Isso aí é falácia. O que existe hoje em relação às circunstâncias de crianças e adolescentes trans é um convite para que as famílias daquelas crianças e adolescentes reflitam e elas não silenciem processos que são sociais. Pode ser que sim, pode ser que não, como você falou. Uma criança, aos 4 anos de idade, pode falar que é uma criança trans. O que cabe à família naquele momento? Acolher. Acolher não é incentivar. Acolher é respeitar. É identificar, entender aquele processo. Geralmente é o que essas famílias que aceitam fazem. Elas não silenciam um processo íntimo e pessoal de uma pessoa. As chances dessa pessoa crescer sendo um adulto saudável são muito grandes. De não sofrer violências, de ter a sua saúde mental fortalecida de alguma forma. Então, quando a gente fala de crianças e adolescentes trans, é nesse aspecto, é nesse fortalecimento. E não vai mais ser trans, então, depois com 12 anos. Pode ser que sim, também. A gente está falando de um processo que é construído. Assim como eu conheço pessoas que foram casadas, que eram homens, foram casados, tiveram filhos, por uma série de fatores e circunstâncias durante toda a vida não puderam passar por esse processo e ali com seus 50, 55 anos fizeram a transição de gênero, porque naquele momento podiam, porque tinham apoio ou não. Então, quando a gente fala das crianças trans, é muito desse lugar, sai muito dessa patologia. Porque quando a gente traz para esse olhar da patologia, da doença, ou associa isso à saúde, muito antes da saúde é um processo social. Colocar na carga da patologia é mais fácil de estigmatizar. Sim. É essa estratégia que utilizam, porque hoje isso também está num debate muito grande, né? Protejam as nossas crianças. Proteger de quê? De ser criança, de ser compreendida, de ser abraçada. Todos os casos que a gente acompanha são nesse sentido. E o quanto isso abrevia, né, esse acolhimento, o quanto isso abrevia o sofrimento. Porque é óbvio que a gente está falando de crianças que estão em construção da sua personalidade, da sua orientação, e você acolher não é incentivar, como você colocou, e é assim, deixar a criança ser a criança que ela está se manifestando ser. Né? E aí, se você trava esse processo... Gente, quanto preconceito essa criança já vai perpassar a cabecinha tão confusa nesse momento, né, enquanto ser,
Ela tá ali Inocente, tentando, não. inocente. Eu posso falar de um lugar muito pessoal, assim, eu não sou uma pessoa trans, mas eu sou um gay afeminado. E assim, a minha família sempre foi maravilhosa comigo, mas quando eu era criança eu não entendia. Mas eu consigo lembrar disso, assim, e era uma fantasia pra mim. Hoje eu acho que é a melhor resposta que eu dou pra Que essa dá. criança. É comprar as minhas bolsas, é pintar a minha unha, porque isso tá lá no meu passado. Porque eu sonhava com isso. E eu não podia ter isso. Então a melhor resposta que eu pude dar pra mim nesse sentido é ser quem eu sou hoje, sabe? E eu tive apoio de alguma forma. Minha mãe nem sempre entendia, mas ela tentava apoiar. E aí eu me vestia de menina, eu vestia os vestidos das minhas primas com o apoio delas, dessas duas primas minhas, que foram fundamentais na minha história. Elas compravam sapato de salto. E elas me ligavam, comprei um sapato novo, você vai amar. Corre aqui pra casa. Elas moravam em frente à minha casa. Corre pra cá e vem experimentar. E eu ia. Isso era um deleite. E isso não me fez uma pessoa trans. Isso me fez uma criança feliz. Realizada, Exato. com os meus objetivos. E aí pode ser que sim, ou pode ser que não. E você trouxe uma coisa que é muito importante, e eu acho que essa é uma das funções do Pode Sim Senhora também. Dentre outras, eu acho que é esse acolhimento, essa questão de passar para essa mãe que nos assiste, a gente fala, né? Falo muito no meu perfil para as mães solo, e às vezes a gente fala das mães da resistência, né? Sim. Que são as mães, verdade. muitas vezes mães solo, que têm os filhos, né, homossexuais, e às vezes estão nesse mundo tentando compreender e acolher esse filho sem ter suporte, sem saber como também, porque não basta ser só mãe solo e ter tudo que a gente já falou, né, de sobrecarga e tudo. Além de tudo, aí ainda tem a questão de saber lidar, de não querer que o filho sofra uma violência. E aí eu acho que da importância que a gente tem, e você falou assim, eu sou um gay afeminado. Isso é linguagem, né? Então eu acho que é importante a gente falar, né, exatamente sobre isso. Qual que é a importância da linguagem inclusiva, o uso dos pronomes neutros, né, nessa construção toda. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A língua é um sinal da nossa expressão humana, né? Como um todo, é a forma como a gente se organiza. E também é alvo de uma polêmica, né? Assim como os banheiros, linguagem neutra e etc. A linguagem neutra, ela abraça as pessoas não binárias, como eu exemplifiquei para vocês antes, né? Assim, se a pessoa não se identifica no gênero masculino, nem feminino, qual seria, então, a alternativa para essas pessoas não binárias, né? Uma linguagem neutra. A nossa linguagem, ela muda, e ela foi mudando com o tempo, né? A gente percebe hoje na comunicação. Eu não consigo conversar com um adolescente que responde NS, códigos que gente, eu jamais a minha entenderia. filha que tem 7 anos, quando entra naqueles joguinhos, começa ali, mãe, mas é assim, e fala algumas Meu coisas. Meu sobrinho respondendo minhas mensagens. S pra sim, N pra não. Cadê o F5? E aí, Ficou mais ou menos. Exatamente. Essa é a linguagem que a gente tem hoje. E a nossa linguagem, a nossa escrita, ela mudou com o tempo. E por que não, hoje, que esse processo naturalmente aconteça também, para que todas as pessoas possam se sentir pertencentes. Aí vai para o lugar do pertencimento. É para a pessoa se sentir acolhida, incluída e pertencida dentro daquele espaço, né? Quando você tem esse cuidado, quando você tem esse olhar de atribuir, de fazer essa inflexão do gênero na linguagem, eu também trago como uma outra alternativa. Existe a linguagem neutra, mas a gente também fala um pouco da linguagem inclusiva. Sim. Quando eu vou para as palestras, eu me refiro a todas as pessoas. Eu ia falar isso. Essa talvez é uma outra saída. Talvez a alternativa. Porque vai entrar todas. Exato. Todas as pessoas. Inclusive aquelas, né, não binárias. Exato. Né? Então, eu vi o presidente da OAB, né, o Décio, falando isso numa cerimônia, e ele falou assim, gente, todas as vezes que eu abria, né, uma cerimônia, eu era convidado, vinha essa questão.
é o bom dia a todas, todes, todos. E aí ele falou assim, eu vou utilizar uma linguagem que é inclusiva. Todas as pessoas. Bom dia a todas as pessoas. Exato. Né? Então, eu acho que para você que está tão preocupado com, de repente, até um viés político, né? Vamos colocar aí, que aqui não é a pauta, mas assim, você inclui as pessoas, né? Você não discrimina as pessoas quando você realmente usa a questão, né, do todas as pessoas. Eu me sinto incluída também. Você traz mais pra perto, Traz mais né? pra perto. Exato. Eu me lembro até, assim, do movimento das pessoas com deficiência. Quando a pessoa passou pra frente da deficiência, né? Que você humaniza, você traz mais pra E perto. saiu aquela questão da pessoa especial, Isso, né? PNE, PC... ele é especial. Gente, todos nós somos, exatamente. E nem chamar Então, de PCD, né? Nós É, eles PCD, são uma siglas. sigla. Coisa. É verdade. Exatamente. Você dá sigla É verdade. pra coisa. E Aí como é fala, corriqueiro a isso. pessoa PCD, sendo que o P é a pessoa. Isso, a questão da pessoa, ela traz, de alguma forma, Te humaniza, um lugar né? que te humaniza. traz pra perto, te acolhe. E como Eu isso acho é importante a gente empodera. falar, por conta, inclusive, das brincadeiras, vamos colocar assim, né? Que são utilizadas. E aí a gente vai falar um pouco de regionalismo, determinadas regiões têm algumas expressões, né? Que a gente hoje analisa e fala, não, isso não é inclusivo, ou isso não é adequado, né? Que é a questão assim, mas aquilo ali é louco de pedra, aquela ali, né? São tantas expressões E do... trazendo para o nosso tema, você hoje está parecendo um travesti, né, Vanessa? Você, Por quê? exato. Porque você está apoteótica? Porque você Exato. está linda, enfeitada, Você arrumada? hoje Complexo. É isso, gente. Então, assim como É você uma falou, discriminação. o nosso vocabulário, ele muda, gente, e ele tem que mudar mesmo, né? Assim como as nossas leis precisam mudar, né, amiga? Exato. E Exato. isso traz empoderamento, né, Pedro? Você está empoderando, você está educando também a sociedade. Quando a gente está aqui conversando e às vezes brincando, falando, não, é sério, gente. Isso aqui é muito importante, isso aqui é informação para você colocar na sua vida diariamente. Porque aí você vai deixar esse preconceito para lá e vai criar uma sociedade mais inclusiva e diversa. E isso vale para o seu local de trabalho. Se você tem um colega que é travesti, ou que é trans, ou que é não binário, que é gay, não importa. O que importa é a pessoa. É a pessoa. E você precisa respeitar, precisa acolher. Eu trouxe alguns dados para vocês verem como é muito, muito sério. E às vezes as pessoas elas acusam, elas riem, elas fazem chacota, elas são preconceituosas e elas não entendem como isso faz mal. Né? E nós estamos falando assim de morte mesmo, de situações terríveis. Eu fiz uma pesquisa no site todes.org, que eu gosto muito, eu aprendo muito, ali pesquisando, a cada 26 horas, uma pessoa LGBTQIA+, é assassinada ou suicida no Brasil. E no Brasil acontece mais da metade das mortes das pessoas LGBTs do mundo. Olha que horror somos o isso. país também que mais mata, né, a comunidade. Isso. Mais da metade dos assassinatos ocorre no Brasil. E 67% dos assassinatos, eles são direcionados contra travestis e mulheres transexuais. E 118 mortes por ano é a média brasileira de assassinatos de pessoas trans entre 2008 e 2009. Olha, isso são dados, gente. Ninguém está inventando, não. Exato. Né? Está quantificado mesmo. Exato. Então, a gente precisa entender o que é, entender a comunidade, entender os seus anseios, as suas necessidades. A gente não está falando de bagunça, né? As pessoas colocam como arruaceiros, bagunceiros, só querem causar. Não, aparecer. Não é isso. E eu acho que é importante também, Pedro, a gente falar do dicionário, né? Nós já falamos aqui de Vou trazer só mais um dado gênero, aí para o seu, que eu lembrei adoro aqui, dados. que somos, né, o país, infelizmente, levamos, né, esse título do país que mais mata a comunidade LGBTQIA+, LGBTQIAPN+. Faltou o I.
enfim. E também a expectativa de vida, né? A expectativa de vida da comunidade é 35 anos. De uma pessoa trans. De uma pessoa trans. É, de Amor, uma... já passamos, né? Então, vou explicar pra vocês um pouco isso, assim. Não ter dado já é um dado. Já é um dado? Já fala já muito. fala por si. Hoje a gente não tem, quase que entrou no IBGE, Nossa, dados olha só. de gênero, orientação sexual, no último censo, mas não foi. Foi na trave. Quase que foi, mas não foi. Esses dados todos que você trouxe são dados feitos pelo movimento social, sim. pelas organizações que fazem um trabalho que, inclusive, é muito doloroso. São mulheres trans diariamente acessando sites, colhendo relatos, Olha que isso. são, inclusive, gatilhos para elas. Claro. Colhendo o relato, fazendo uma tabela de Excel. E no final do Sim. ano, esses dados são compilados, são apresentados. É isso, assim. Quando eu Meu falo Deus. que as pessoas não conhecem a bastidores, né? dimensão das coisas, é isso que acontece. E aí, a gente tem um dado, que não é um dado, propriamente, mas é uma média a partir do que é apresentado, de que a população trans, hoje no Brasil, de mulheres trans, ela vive mais ou menos até os 35 anos. Eu conheço casos que são contrários a esse dado. Lá Sim. na Casa Rosa, a gente tem várias meninas que passaram dessa margem. Mas é, de fato, um indicador. Ele não é tão preciso, tão exato. E não tem como a gente precisar, Mas- até pra gente porque saber, a gente né? não tem dado, O exatamente. motivo da morte. Geralmente se foi o são mortes suicídio. violentas. É. Isso é subnotificado. Exato. Às vezes, a delegacia, o boletim de ocorrência não identifica se tem um movimento social ali naquele território. Aí o movimento social vai lá e faz pra frente identificar o e gênero. fala, ó, É. era uma mulher trans. Isso aí tem indícios de transfobia. As pessoas trans geralmente sofrem violência até depois de mortas. Sim. Porque nem tem garantidos, de fato, o direito de ser enterrada com o nome com o qual se identifica. Às vezes Olha acontece, isso, a pessoa gente. morre, vai pra funerária, corta o cabelo e é enterrada com roupa de homem, sendo uma mulher trans, que tem até prótese de silicone. Então, nem nessa hora Meu Deus. existe ali o respeito e a garantia do direito. É disso que a gente tá falando. É sobre isso. Né? É disso Meu que a Deus. gente tá falando, é muito intenso. Mas os dados são fundamentais para que a gente pense e para que o nosso vocabulário, aí voltando lá para Isso. o assunto também, Nosso glossário, né? porque nós é já só com informação aumentamos, mesmo exato. que a gente supera essas E situações. conhecimento, né, Pedro? Não adianta você acessar as redes sociais para o lado negativo do movimento, né? Esse pânico, né, que nós Exato. falamos, pânico moral. A gente precisa ter essa racionalidade, né, de entender um pouquinho do ser humano e respeitar as suas escolhas. Aí eu queria que você falasse com a gente sobre o que é homofobia. Você falou aí transfobia também, homofobia institucional e o travesti. Como ele se diferencia da pessoa trans, do gay? É a mesma coisa, não é? Tem Vamos lá. diferença? Isso também é importante. Glossário, todo mundo caneta e papel na mão. Prontíssima. Vambora. Então, hoje a gente fala mais como LGBTfobia. Que aí entende as violências como um todo, porque às vezes o motivo é o mesmo em geral, mas a forma como é feito às vezes é diferente. Então a gente vê mulheres lésbicas que sofrem estupros corretivos, né? E aí pessoas trans que têm o cabelo cortado, são mutiladas, etc. Homens gays, às vezes num contexto bem complexo, ali em espaços religiosos, sofrem vários abusos. A gente tem vários relatos sobre isso. Então, isso é LGBTfobia como um todo, assim. São as situações mesmo de violência, de preconceito que acontecem. Eu, por exemplo, saio na rua desse jeito que eu tô aqui e ali já vai acontecendo. Faz parte da minha vida lidar com os olhares. Eu já sei lidar com isso e lido de uma forma tranquila, mas eu tenho dimensão disso, assim. Eu saio e eu sou olhado. O que esses olhares significam?
Nunca vou saber. Uhum. Se são olhares de aprovação, de reprovação, quais são, mas fazem parte da minha vida. Isso é LGBTfobia. LGBTfobia é você impedir uma pessoa de utilizar o banheiro, como a gente já falou aqui. É você agredir uma pessoa com requintes de crueldade, porque você percebe, sabe que ela é uma pessoa LGBT. É você não fornecer um serviço para uma pessoa a partir do momento que você identifica que ela é LGBT. Recentemente teve um caso aí do fotógrafo, né? Identificou que era um casal de homens gays e se recusou a fazer o serviço. Crime, isso é LGBTfobia. E a LGBTfobia institucional, ela tá mais num lugar ali do dia a dia mesmo, que eu entendo que é um problema sistêmico que a gente tem, mas ela é uma fobia que, pra mim, a minha professora da UNB conceituou isso, a Valdenísia, maravilhosa, linda, minha orientadora, ela traz um pouco dessa questão da fobia mais social. Ela sai um pouco dessa questão da LGBTfobia, uma coisa institucional. Ela teoriza que a gente vive uma fobia social no nosso país, de tudo aquilo que é diferente. E aí essa fobia social, ela traz com ela o machismo, a LGBTfobia, o racismo religioso, o ódio de classe também. O recorte socioeconômico. É um estudo dela bastante interessante. E aí, isso é a LGBTfobia institucional. Ouvir aquelas piadinhas no dia a dia, né? Se você é ativo, se você é passivo. Falando, assim, um pouco da experiência do que eu já vivenciei. Se você é ativo, se você é o passivo. Pergunta quem é o homem, quem é a mulher da relação, enfim. Isso tudo tá no nosso dia a dia, né? Então, aí é uma coisa mais institucional. E a travesti, é sempre no feminino, travesti exerce papéis de feminilidade. E elas até falam entre elas, travestilidade. Eu sou grande fã dessa população. Aprendo muito com essas pessoas. E aí, travesti, travesti e mulher trans é a mesma coisa? Mais ou menos, em alguns termos, sim. Mas travesti está relacionado a um contexto latino-americano de luta e de identificação. E também relacionado a uma racialidade desse debate. Quando a gente se refere geralmente a travesti, a gente está falando de mulheres que são não brancas. Existe um contexto de identificação aí nesse lugar. De luta, de identificação, até de identidade. Porque muito tempo, até hoje também, mas durante muito tempo, se eu falar aqui, sinceramente, pra vocês, quando eu falo travesti, o que vocês associam a essa palavra? Mulher. Mulher? Ok. Ou homem vestido de mulher se apresentando. E outras circunstâncias da vida, por exemplo. Quando eu vou nas palestras, as pessoas já estão confortáveis e aí eu falo travesti. E aí a travesti é associada a quê? À marginalidade. Sim. As drogas, a prostituição, a vulgaridade e violência. Essas pessoas sempre foram colocadas à margem. Tanto que tem gente que fala, que ele é um traveco. Isso é completamente pejorativo. Negativa. Exatamente. Exato, então essas pessoas razão. sempre tiveram um contexto de luta. Sim. É isso que demarca a diferença entre mulheres trans e travestis. E essa por que a identificação questão da mais cor? Histórica. Porque foram as travestis negras, de fato, que começaram esse debate. Então, existe também uma racialidade. Mas só começaram aí o debate, mas hoje Isso. abarca. Tem mulheres trans, hoje em dia, que elas vão avançando no processo, ganhando segurança, conforto com a sua identidade. E a partir de um dado momento, elas se sentem confortáveis para falar que são travestis. E a gente vê essa questão da raça também ligada, né? Você está colocando aí, a gente falou um pouquinho das mães da resistência, quando falei, né? Das mães que são as mães, muitas delas mães solo, né? Que têm os filhos homossexuais e passam por essa dificuldade, que é uma dificuldade, gente. E é o que a gente está buscando fazer aqui, é desmistificar mesmo, é te dar um local de acolhida, te mostrar. Nós vamos falar aqui de alguns lugares, né? Pedro faz parte da Casa Rosa, vai trazer aqui pra gente. Mas
quando eu falo muito lá para as mães solo, e quando a gente vai levantar dados das mães solo, e aí vai em busca das mães da resistência também, a gente vê muito essa questão racial também, né? Ligada à marginalidade. Sim. Né? Então, assim, as mães solo pretas sofrem mais com a questão dos genitores ausentes, genitores que sonegam ali os direitos aos filhos, das questões econômicas de oportunidade no mercado de trabalho, né? Porque é sim um fator importante a gente colocar de violência, né? Pelas instituições ali, porque a mãe solo preta não tem o mesmo lugar que uma mãe solo branca. Exato. Né? E aí imagina uma mãe solo de resistência, Isso, né? Negra. Isso Então, é interseccionalidade. Exato. Interseccionalidade. Não adianta, não tem como a gente Não tem como dissociar. entrar nessas pautas sem pensar que esses fatores são marcadores sociais. Eles vão atravessar o processo necessariamente. Necessariamente. E eu acho que aí é que é importante a gente, né, unir, trazer a informação, né, amiga? Sim. E quando a gente fala de acolhimento, né? Eu preciso saber sobre a Casa Rosa. Isso. Que projeto é esse, Pedro? Porque você é muito apaixonado nessa causa. Eu sei, eu sempre vejo lá no seu Instagram, você na Casa Rosa, representando a Casa Rosa. Casa Rosa, às vezes até eu como apaiana fico com ciúmes da Casa Rosa, sabe? Mas aí eu entendo, eu quero abraçar também, né? Eu falei, Pedro, você vai me convidar para ir lá conhecer a Casa Rosa? Com certeza. A gente tem que ir lá conhecer. Tem espaço para todo mundo no coração do Pedro. Mas a Casa Rosa é digamos que é um suspiro, assim, sabe? É um sopro no meio da rotina, dos desafios do dia a dia. Apesar de ser também um trabalho bastante desafiador. A casa é uma casa de acolhimento, fica lá em Sobradinho, no território ali, já é uma casa reconhecida pela comunidade, abraçada pela vizinhança. Existe desde 2017, foi fundada pelo Marcos, que foi o idealizador e hoje é o atual presidente. O Marcos viu muitas pessoas morrerem, ele é um profissional de saúde aposentado, morrerem nos hospitais na época da epidemia de HIV/AIDS, que também estigmatiza muito a população. Sim. Ele viu muita gente morrer sozinha e ele tinha um espaço lá. E aí ele resolveu, como diz Maria Helena, no peito e na raça, começar esse trabalho, e desde então ele vem sendo feito. Eu cheguei no final de 2019, a casa construída, e a gente começou os acolhimentos. Já tivemos mais de 60 pessoas morando lá. A Casa Rosa, ela atende pessoas LGBT adultas, expulsas de casa, geralmente, em situação de vulnerabilidade. E aí essas pessoas ficam lá 3, 6, 9 meses, até 9 meses. E a gente atua para trabalhar a autonomia daquela pessoa, para que ela consiga um trabalho, para que ela retome os estudos, numa perspectiva de rede mesmo dentro do território. A gente leva os serviços públicos para lá, incentiva as pessoas a acessarem, faz todo esse trabalho. Mas a gente não atende só as pessoas que moram lá, né? Teve uma época que tinham 18 pessoas lá ao mesmo tempo, bem no auge da pandemia, assim, foi caótico. Mas ao mesmo tempo, sabendo que a gente tá protegendo ali, né? Que é um lugar seguro, e que a gente tá ali fazendo esse trabalho, que é feito todo por voluntários. Aí tem uma equipe boa de voluntários que atua. E a gente faz entrega de cestas, trabalha a segurança alimentar da população e as suas famílias. Então a gente entrega cestas anualmente, são mais de 1.000 cestas distribuídas. A gente realiza cursos em parceria com a Secretaria de Cultura, banco de talento só de pessoas LGBT para fazer interlocução com as empresas. Então tem algumas empresas que procuram a gente, que pedem indicações, e a gente faz esse trabalho. Atendimento psicoterapêutico com psicólogos e psicólogas que são voluntários lá da casa.
são inúmeras ações em prol, de fato, da população. E às vezes eu fico até impressionado mesmo, com tanto de coisa que a gente faz. Não tem recurso público lá Eu dentro. ia perguntar agora. Não tem, é só doação, Só doação. empresa, doação de pessoa Sim, física, sim. pessoa jurídica, às vezes recurso de embaixada. Sim. Agora a gente Terceiro setor formalizou ali, né? uma parceria com a Fiocruz e com o Ministério dos Direitos Humanos. Vai começar um trabalho bem legal agora. Que legal. Semana passada foi o primeiro encontro nacional das casas de acolhimento, que aí a gente também se encontra. São 12 casas que estão nesse projeto do país todo. E aí a gente faz esse trabalho, que é de base mesmo, que é na ponta. As pessoas procuram a gente pelo Instagram, pelo WhatsApp, todos os dias. Não falha um dia que alguém peça um acolhimento. A gente atende dentro das nossas possibilidades, né? Uhum. Mas ninguém fica sem resposta, ninguém fica sem um encaminhamento que seja. E a partir desse trabalho surgiu a pesquisa e uma pesquisa na UNB sobre as relações dessas violências com a chegada da pessoa lá na casa. E a gente descobriu que no meio desse processo tinha a escola ali. De alguma forma acontecia alguma coisa na escola que era um ponto de ruptura. Aí eu fui pesquisar, a gente teve dados e nasceu esse trabalho de ir às escolas públicas. Já foram inúmeras escolas públicas aqui no DF também. Que é um projeto Que também que maravilha. você encabeça e que já teve uma repercussão muito grande, né? Porque você esbarra aí na religiosidade, você esbarra no preconceito, No poder na econômico. LGBT, fobia. Isso. Como você lida com isso, Pedro? Mas hoje esse é o trabalho que eu mais tenho gostado de fazer, assim, Aham. que ele faz muito sentido. Recentemente eu fui numa escola, depois que eu terminei. Nesse dia, não sei o que aconteceu comigo, que eu sou durão, assim. Mas nesse dia, especificamente, 2 adolescentes, elas chegaram no final da atividade, chorando, pra me abraçar. E aí eu deixei a Flui emoção rolar. Foi muito bom. Mas é extremamente desafiador, porque existe mesmo esse viés conservador da proteção a essas crianças, quando na verdade você está desprotegendo, se você não fala disso com qualidade, né? Isso. Com afetuosidade. Isso. É bem difícil, mas eu me protejo, assim, com terapia, claro. Todos E nós. com a certeza do que eu tô fazendo, assim, sabe? De, às vezes, no olhar, identificar que tem uma pessoa, um adolescente LGBT ali, e ele tá se sentindo seguro porque eu tô naquele espaço. Tem os aparatos jurídicos também, né? Ano passado eu passei por uma situação bem complicada. Foi. Sofri ataques na internet por causa de uma dessas atividades. Uhum. E aí veio toda aquela enxurrada, né? De mensagens, de ódio, de fato. Mas o portal que divulgou teve que se retratar, porque eu acho Olha que que coisa boa já de que eu falar. sou referência nesse sentido, a minha resposta também precisa ser Claro. contundente. Então eu não arredei o pé, fui atrás e eles se retrataram, teve indenização e tudo, porque era super necessário. Então, eu acho que a resposta é essa. E aí a gente vai buscando apoio em outros lugares. Então, por exemplo, a gente está sempre provocando a Secretaria de Educação para fazer esse papel que é dela também. A gente tá ali Sim. fazendo, mas assim, Claro, né? claro. No final do dia, é um papel da Secretaria de Educação. Aí a gente tem se aproximado agora da Universidade de Brasília também, que reconheceu como importante O esse reconhecimento processo. da comunidade acadêmica, eu acho que é um ganho, Então, né? E aí, eu acho que vem algumas outras coisas aí, uns desdobramentos que bacana. disso em breve. Porque essa falta de dados já é uma resposta, né? E a gente precisa exatamente que a academia esteja, né, próxima, porque com as pesquisas, com os dados é que a gente vai conseguir lutar por políticas públicas mais Exatamente. contundentes, né? E mostrar para a sociedade, né, que ali é o local de pertencimento dessa comunidade, dessas pessoas como eu e você, porque a igualdade é garantida na Constituição Federal.
somos todos iguais perante a lei. Então, nós precisamos que essa igualdade, ela realmente aconteça para que a gente tenha essa sociedade que a gente sonha, né? Justa, igualitária e com respeito para todos. Exato. Somos iguais e devemos respeitar as nossas diferenças, né, amiga? Exatamente. Somos iguais, devemos ser tratados na medida das nossas desigualdades, porque somos iguais formalmente na lei, mas somos completamente diferentes na vida. Únicos, Exatamente. Né? Somos Únicos, né? Exato. E aí, eu estava aqui falando, eu fiquei pensando assim, gente, a gente tem um observatório da mulher, né? Das violências, então, que tal, né? Um observatório também, né? Para a comunidade LGBTQIA+. Não é isso? Exatamente. Olha, um observatório. dados. Por isso. A gente tem um plano distrital de promoção dos direitos das mulheres. E aí já saiu como sugestão. Recentemente, a Codeplan fez uma pesquisa sobre a população LGBTQIA+, aqui do DF. Casa Rosa participou um pouco desse processo. E saiu como uma sugestão a criação de um plano também voltado para a população LGBTQIA+, mas aí isso precisa de interesse político, certeza, né? Com certeza. De vontade. Mas tal. que bom que já surgiu uma ideia, né? Sim. Porque é assim como o movimento nasce de alguém que foi lá e botou literalmente, né, o peito para fora. Peito e a raça. Então, peito e a raça é assim que a gente vai lidando com as nossas, com todas essas questões discriminatórias que a gente pretende combater, né? Ai, olha, gente, eu ficaria aqui mais 24 episódios, 32, 1 milhão de episódios. Mas estamos chegando ao final deste episódio. Pedro, gente, que alegria ter te recebido aqui, amigo. Eu lembro quando eu vi você pela primeira vez lá no corredor da APAI, no 2º andar. Lindo, leve, solto. Eu falei, quem é essa pessoa, gente? Porque ele chegou, eu não estava por lá, não sei. Depois que a gente... Eu fiquei no final do ano. a gente se aproximou, né? E deu match, sabe? Deu match. Como não? Não tem como não dar match com ele, né? E eu fui conhecendo, né? Fui me aprofundando nesse mundo do Pedro, que era um pouco longe para mim, né? E aí, daí a pouco, eu já descobri que não era tão longe assim, né, Pedro? E isso me aproximou mais ainda. E a mãe dele é maravilhosa. Assim, um beijo para você. Um beijo, mãe do Pedro. Um beijo como ela chama, todo esse Pedro? acolhimento e Joana, por esse filho Dona lindo. Joana. E o esposo dele é maravilhoso. O esposo eu não conheço. Eu Vamos conheço. ter que sair pra tomar Meu café. docinho. É o seu Docinho docinho 2. Docinho 2, literalmente. Docinho você tem que conhecer, porque eu e Pedro ligados na tomada, né? Imagina. E eles, os dois docinhos. Maravilhosos, lindos, tranquilos. Que dá esse pezinho que a gente precisa, esse chãozinho, né? O confortinho que às vezes a gente precisa, né? Depois de um dia, rodar o mundo inteiro, que né? a gente chega em casa, que lá na puxado. Pai não é brincadeira, né, Não. Pedro? Aí a gente chega em casa, aí eles, oi. Tem cafezinho também, assim, Vamos mesa tomar um posta. cafezinho. Aí você, tem. mesa posta com a minha amiga. Flávio, Flávio, você aprende. Ó, Flávio, vou te ensinar a colocar uma mesinha bem Aquele linda é pro meu mestre. amigo, tá? Vanessa, Que delícia. que delícia de Que delícia, episódio, é tão bom, né? É leve, é Nossa, bom, é muito gostoso, bom. né? E com É esse sentimento de acolhimento e de mais aprendizagem, sempre eu queria dizer que nós estamos aqui para você. Esse espaço está aberto para você, para sua comunidade. Sim. Ah. Pra Casa Rosa. E a gente quer conhecer a Casa Rosa. Por favor, tá? gente. Queremos. E dizer que a gente te ama de paixão. Muito obrigada, Pedro. A gente te admira demais, Abaixo Pedro. aqui nesse episódio, eu prometo que na legenda vai ter o nome do esmalte. Prometo, porque eu estou babando nesse rosa cintilante. Eu tenho os créditos. Aí tem os o créditos. nome da marca é Meu Bauni, Ó, Bauny, e o nome do esmalte é Gabi. Adoro, viu? Quero agradecer, muito obrigado mesmo. Já tinha tido essa oportunidade de gravar, de conversar com a Vanessa. Foi a primeira vez, assim, propriamente com a Kelly. A gente já fez uns programas na rádio, mas no seu espaço, né? Foi a primeira vez, quero agradecer.
vocês. E aí, gente, eu não posso deixar de dizer, assim, a Kelly, ela tem uma qualidade que é muito boa, porque ela tem uma escuta muito atenciosa. E desde o primeiro dia, desde o primeiro momento que a gente se encontrou, né? Eu sempre vi esse cuidado dela. Nem sempre ela entendia, mas sempre teve o cuidado E de disposta me a entender. ouvir atenciosamente, exatamente. De fato, interessada. Realmente interessada. Então, eu quero te agradecer, porque nasceu uma amizade, de fato. E eu fico emocionado também. Eu vou chorar também. Ele vai tirar porque- foto na hora que eu tô chorando. Nasceu, de fato, uma amizade, né? Que lindo isso, gente. E independente dos ciclos da vida, né? A gente se encontrou e muito obrigado mesmo, de fato. Aí eu vou só Pedro, endossar. Obrigada. E eu queria fazer aquela perguntinha final, né, Vanessa, pro Pedro. Pedro, se você tivesse a oportunidade hoje de levar uma mensagem pro mundo todo, qual seria essa mensagem nesse lugar que você ocupa, que é tão importante? Você é tão grandioso, Pedro, tão importante. Eu acho que o mundo precisa te ouvir. Gente, vou olhar pra cá. Eu vou falar uma frase que eu escutei recentemente e ficou comigo, assim. Foi lá no Encontro Nacional das Casas de Acolhimento. Pensando em tudo que veio, né? Todo mundo que veio antes de mim também. Em tudo que a gente tem construído. Que é a seguinte frase. O impossível é o que acontece. O impossível é o que acontece. O possível apenas se repete. Isso ficou comigo, assim, de uma forma, porque a sensação que eu tenho é essa, que às vezes a gente tá fazendo algo impossível. E aí ele vai lá e acontece. Então, fiquem com isso, assim. O impossível é o que de fato acontece. O possível apenas se repete. Ai, Uau. que lindo! Já sigam, por favor, o perfil do Pedro, mas sigam também a Casa Rosa, essa casa de acolhimento com um projeto tão importante, com essa missão tão importante aqui em Brasília, em Sobradinho. A gente vai lá conhecer, né, amigo? Pode sim, senhora, vai lá conhecer esse espaço de acolhimento, né? E já está aqui, sim, aberta, escancarada as portas do nosso projeto e de qualquer projeto que a gente vier a participar. Participo do Advogando Legal, tá aberto também, eu e minhas amigas. Beijo, Felícia, beijo, Aline, Guida. E é isso. Aí é lógico, né, que ele falou tudo aquilo de você, eu vou deixar para o próximo episódio os meus elogios à Kelly. Mas eu endosso tudo, porque ela é essa pessoa mesmo, de escuta empática, de pessoa para frente, de bom humor, e já me acolheu em muitos perrengues. E aí, por aí também. Chora não, faça Sim. favor. Um cheiro para vocês que ficaram até Beijo, agora. gente. Siga, deixa seu comentário, compartilha e até o próximo, gente. Beijo, beijo. Beijo, beijo.